Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o professor CG e eu estou aqui mais uma noite para resolver mais exercícios com vocês. E hoje a prova que eu trago para a gente comentar, para a gente resolver, é a prova da FAMEMA, Faculdade de Medicina e Enfermagem da cidade de Marília, no interior de São Paulo. Por que, né, a escolha por uma faculdade do interior de São Paulo, Marília, FAMEMA, enfim? Bom, primeiro porque ela tem um grande interesse por parte de estudantes que buscam uma faculdade que seja pública, para um curso tão concorrido como medicina. Segundo, a cidade de Marília é uma cidade de grande porte no interior de São Paulo, então é uma cidade que gera assim, bastante conforto caso você queira se mudar para cá. E terceiro, a Faculdade de Marília, a FAMEMA, tem um dos vestibulares mais interessantes para a gente avaliar sobre o ponto de vista de uma prova dissertativa. Bom, a gente vai comentar basicamente a prova da FAMEMA que aconteceu no final de 2021, com o interesse de oferecer vagas para a faculdade no ano de 2022. E ela, como há vários anos, vem fazendo a prova no seguinte modelo. Ela oferece uma prova dissertativa e de múltipla escolha. Na parte da prova dissertativa, ou seja, na prova escrita, ela coloca questões somente de duas matérias. Tem questões dissertativas apenas em química e biologia. O que faz muito sentido, né? Porque se você vai para um curso de medicina, especialmente essas matérias vão ser exigidas de você. Então, essa faculdade tem como prioridade selecionar alunos que tenham predisposição para ser bons em biologia e química. Então, nesta prova, nós vamos encontrar quatro questões de química, quatro de biologia. Show. O resto das matérias, elas aparecem em questões de múltipla escolha. Então, você vai ter questões aí, várias questões, vai ser, acho que mais de 40 questões, mais de 50 questões, onde você tem aí a alternativa A, B, C, D e E, tá? Prova convencional, como a gente imagina quando a gente pensa em vestibular. Além, obviamente, de uma prova de redação, e isso, né, a gente nem questiona. Mas a parte que importa e que realmente eu me interessei muito para fazer esse vídeo e me interessei muito em investigar a prova é no sentido de mostrar como se resolve uma questão dissertativa de vestibular. Afinal de contas, né, há anos atrás a Unesp tinha provas dissertativas, a FUVEST tem uma segunda fase com questões dissertativas, a Unicamp tem uma segunda fase com questões dissertativas, e o vestibulando, ele acaba sempre focando muito em como se resolve questões de múltipla escolha. Aqui mesmo no canal, você vai encontrar uma série de vídeos debatendo a forma como se resolve questões de múltipla escolha, né? Por exemplo, quando a gente pensa no Enem, a questão do Enem, ela tem uma cara, ela tem uma aparência, né? Na hora de ler a questão, você tem que ler com um certo direcionamento. A mesma coisa é para a Unicamp, a mesma coisa é para a FUVEST. Aliás, aqui no canal nós temos vídeos de todas essas faculdades resolvendo questões de biologia. Minha recomendação é, procure aí no canal, mas antes de sair desse vídeo e procurar outros canais, por favor, curta, comente, compartilhe. Ajuda a gente a espalhar essa semente. Afinal de contas, aqui, apesar de eu sei, eu estou fazendo vídeos para te ajudar a passar no vestibular e você não vai querer ajudar a sua concorrência. Mas lembre-se que quem compartilha conhecimento dá um passo à frente no mundo, né? E é isso que eu quero oferecer para vocês, um passo à frente no mundo. Bom, meus queridos, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre como é a prova, tá? Da FAMEMA em específico. E logo na sequência, a gente vai tentar focar em quais são as técnicas que eu devo fazer, devo lançar mão, para poder responder uma prova dissertativa, beleza? Bora lá, vamos lá.
Tarará, vamos falar do raio-x da FAMEMA. A primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês aqui é a incidência de temas, né? Porque como a prova da FAMEMA é dissertativo, né? A gente fica ali no aguarde de saber que certos temas podem cair mais do que outros. E aqui, meus queridos, eu já vou começar já falando para vocês que nós temos um motivo para nos assustar, tá? Qual? A prova da FAMEMA, ela não tem uma, como eu posso dizer, não dá para garantir que um determinado tema caia ou não. A única coisa que eu posso dizer é que, analisando as provas que aconteceram no final de 2021, 2020, 2019, 2018, um tema caiu pelo menos uma questão, dois, na verdade, que foi biologia celular, que no ano passado caíram duas questões, mas no ano retrasado caiu uma, e teve um ano que caiu três. Lembrando que a prova de bio, no caso, ela tem quatro questões na prova de biologia, e são quatro questões dissertativas com pergunta A e B, ou pergunta 1 e 2, ou seja, são oito questões todos os anos. Então, notem aqui, ó, todo ano tem oito questõezinhas. E elas estão se distribuindo, sendo que aparece todo, nos últimos 4 anos, teve pelo menos uma questão de biologia celular e uma questão de genética. Bom, isso já dá um direcionamento para a gente, tá? O que eu posso adiantar para vocês é que essas questões de biologia celular, elas são simples. Ela não é uma super questão, super fabulosa, complexa, não. Ela vai perguntar sobre como é que funciona a membrana de uma célula, ela vai perguntar sobre as organelas que podem ter dentro de uma célula. Teve um ano que ela fez questões sobre mitose, meiose. Então, ela vai fazer questões assim, básicas. Agora, genética também. Genética também ele não complica muito a questão, não. Já nessas quatro questões aqui, né, nessas questões que caíram nesses anos aqui, como vocês podem ver, no ano passado caiu uma questão só, no ano retrasado foi uma só de genética, aí nos 2 anos anteriores foram duas questões de genética que caíram, né? O que eu posso dizer? Essas questões de genética, como eu li a prova, eu vi, eu fiz análise, elas são básicas. Então, sabe o bom e velho azinhazão, primeira lei de Mendel, caiu. Outra coisa que caiu foi herança ligada ao sexo, como é o caso, por exemplo, de daltonismo, hemofilia, caiu lá uma questãozinha ou outra. E um cálculozinho de probabilidade, ou seja, genética básica, genética primária, né? Genética sem muita complicação, tá? Outro assunto que eu poderia dizer assim, nossa, caiu todo ano, né? Ou caiu assim vários anos. A zoologia, aquela parte de reino animal, esse animal é de que filo? Qual a característica biológica desse animal? Como vocês podem ver ali, ó, as faixinhas amarelas no nosso gráfico avisa que ela só não caiu na prova que aconteceu no final de 2020, que aqui não teve nenhuma, mas ó, teve uma questão no ano passado, ano retrasado e 2000, no final de 2018, que teve duas, né? E outra coisa que eu quero que vocês notem é que ano após ano a prova está ficando mais diversificada. Notem que na prova de 2019 caiu só 4 áreas da biologia. Caiu duas questões de biologia celular, duas de genética, duas de fisiologia animal e duas de zoologia. Não caiu botânica, por exemplo. Ano após ano foi acrescentando temas e a do ano passado foi uma das provas mais multidiversas, tá? E assim, coisas que não estavam acostumadas a cair. Ecologia quase não caía, botânica quase não caía, parasitologia quase não caía, bioquímica quase não caía. Começaram a cair. Então, meus queridos, se eu virar para vocês e falar assim, olha, qual tema provavelmente vai cair na prova da FAMEMA? Eu diria biologia celular, pelo menos uma questão. Genética, pelo menos uma questão. E os outros entregue para Deus. Tá? Porque não dá realmente para prever. É claro que eu fiz análise dos últimos 4 anos. Sempre quando a gente olha para um vestibular, essa análise tem que ser feita com as provas mais recentes. Eu poderia ter feito a lista aqui dos últimos 15? Poderia. Inclusive, as provas você acha facilmente na internet. Você jogar lá no Google, FAMEMA, vestibular, provas, PDF, arquivos em PDF, ela vai achar páginas e páginas e páginas com as provas originais em PDF
E em alguns lugares você acha até a resolução, questão por questão, comentando questão por questão, tá? Dependendo de como for, eu coloco aqui na descrição dos comentários, tá, galera? Não vou garantir não, porque isso é um rolê pós-vídeo e eu não sei se vou conseguir fazer, principalmente porque eu tô gravando esse vídeo numa sexta à noite, o que significa que eu tô muito próximo da prova da FAMEMA, e se você tá assistindo esse vídeo aí em 2023, finalzinho de 2022, o vestibular da FAMEMA é depois de amanhã, então eu gravei esse vídeo em cima da hora, talvez ele nem dê audiência, mas não importa, pelo menos eu estou com a consciência limpa aqui, que pelo menos os meus alunos que vão prestar a FAMEMA vão assistir esse vídeo. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui para uma análise um pouquinho mais robusta, agora falando da prova e das questões. Tá. Primeira coisa que eu quero que vocês notem: quando você vai fazer a prova, chega para você um caderno de questões acompanhado do espaço para as respostas. E como você vê, você tem um tamanho pré-determinado, que no caso são 15 linhas, como se fosse uma meia redação para cada questão. Só que, por exemplo, questão número 1, ela é dividida em 1 e 2, questão A e B. Então, você tem 15 linhas para ocupar a resposta das duas partes. Primeira coisa que você tem que focar: seja objetivo. Sim, meu querido, eu não estou fazendo propaganda de um colégio particular. Meu amor, estou falando para você que o ideal é seja objetivo. Se a pergunta foi como funciona, responda como funciona. Não conte história. Se a pergunta foi o que é, ele está perguntando para você definir. Se ele está perguntando, descreva, ele está pedindo para que você conte como é. Ou seja, não encha linguiça. Não começa assim: era uma vez em 1845, Darwin nasceu. Não, vá direto ao ponto. Qual é a razão? Eu vou te dar 2 motivos para você ser objetivo na hora de você elaborar suas respostas. Primeiro, lembre-se que quem vai ler as suas respostas é um ser humano, tá? Diferente de uma prova de múltipla escolha, que é corrigido por uma máquina, né, que é um leitor ótico dos cartões de gabarito, aqui você tem um ser humano, um homem, uma mulher, sentadinho numa cadeira, lendo a prova. O que significa, meus amores, que nós estamos falando de uma pessoa que vai ficar sentada por horas, horas, horas e mais horas lendo as respostas. E lendo respostas na qual a pessoa vai fazer meio que uma leitura dinâmica. Ela vai fazer uma leitura assim de cima embaixo, buscando as palavras-chave do que seria correto e do que nunca pode faltar na resposta. Portanto, quanto mais história você contar, quanto mais um vocabulário refuscado você usar, pior é. Mais facilmente você esconde o que importa da sua resposta. Então, se a pergunta é simples, dê uma resposta simples. E se a pergunta for uma pergunta muito refuscada, muito elaborada, tente tirar daquele enunciado o que realmente importa, o que simplifica, e escreva. E lembre-se que você vai ter que ter uma média de 7 linhas para cada resposta. Então, se a sua resposta passar de 7 linhas, você está comendo o espaço da outra questão. Então, fique atento a esse detalhe. Vamos ao que interessa, vamos à prova. Para a gente poder responder aqui hoje, eu selecionei para a gente algumas questões. E aqui, a primeira questão que eu trago é da prova que aconteceu no final de 2020, ou seja, para ingressar em 2021. E aqui eu quero que vocês notem o seguinte: a prova ela aparece sempre com uma aparência parecida com a do Enem. Como assim? Ela vem com um texto de suporte, que é um texto geralmente de contextualização, tá? Para você entender o lugar da onde tirou o assunto, e as duas questões, A e B, elas são derivadas desse enunciado, tá? Minha recomendação direta: leia a primeira questão antes de ler o enunciado que contextualiza.
Então, vamos à primeira parte. Qual a função dos estômatos? Por que os estômatos são vias aparentemente fáceis para invadir tecidos internos de uma folha? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês façam: qual é a função do estômato? Para quem não se lembra, o estômato é um parzinho de células que existe na superfície, geralmente debaixo das folhas, e ele é como se fosse um buraquinho por onde vai acontecer as trocas gasosas do vegetal. Ou seja, quando a planta vai fazer fotossíntese, quando a planta vai fazer respiração, tanto a entrada ou saída de oxigênio e gás carbônico vai sair por esses buraquinhos. Tá? O que eles têm de especial? Eles são simplesmente buracos? Não, eles têm a capacidade de pulsar, abrindo e fechando. Ou seja, a folha tem a capacidade de regular essa abertura e essa saída de gases. E sem falar que os estômatos têm ainda uma segunda função, que é a transpiração. É por onde na folha sai a água. Tá? E água essa que vai vir lá pelos vasos condutores, vindo lá do caule, vindo das raízes e tudo mais. Então, vamos à primeira parte da questão. Questão parte A. Vamos lá. Questão parte A. A parte A ele perde. Qual a função dos estômatos? Mantenha a ordem. Se a primeira pergunta foi qual a função dos estômatos, responda isso de uma forma simples. E assim, a resposta, ela precisa apresentar cara de frase. É aquela história, uma resposta completa, ela precisa ter um verbo, ela precisa ter um sujeito, ela precisa ter um complemento. Então, a resposta adequada seria: os estômatos, desculpa as letras, gente, servem, ou melhor, você pode colocar servem ou agem nos processos de trocas gasosas e transpiração no vegetal. Se daí, professor, eu não poderia falar assim, faz trocas gasosas e transpiração? Ou colocar trocas gasosas e respiração? Pode, pode. Mas existe uma grande chance deles fazerem algum desconto de sua nota por não apresentar uma frase completa, tá? Outra coisa que muita gente me pergunta, professor, numa prova dissertativa, eu tenho que escrever com a minha letra de mão? Eu não posso escrever com letra de forma? Pode. Lembre-se que o texto ele tem um papel de comunicação. Então, o que você precisa é ter uma letra que seja legível. Se a sua letra de mão é feia, se a sua letra de mão é difícil de ser lida, mano, vai para a letra de forma. Isso não vai desqualificar, isso não vai tirar a tua nota, tá? Aliás, isso é um tipo de texto que é muito comum você ouvir falar de professores de redação. Ai, porque se você faz com letra de forma, ou se você usa a letra bastão, né, que como a galera chama, ele tira a sua nota. Mentira, isso nunca aconteceu na vida. Isso é coisa de gente que bota medo nos outros, não faz sentido. O que é importante é escrevi a frase, ela está completa, ela soa completa, ela por si só traz informação, tá valendo, tá? Aí, lembre-se, aqui é uma pergunta dividida em duas partes, então na letra A tem que constar as duas partes, em duas orações separadas. Agora vem a segunda parte. Por que os estômatos são vias aparentemente fáceis para invadir o tecido interno? Bom, aqui é porque o texto suporte que eu não li, eu já li antes, né? Mas se você quiser, seria um bom momento para fazer leitura. Ele está falando de uma determinada bactéria chamada de Pseudomonas syringae, que é uma bactéria que causa doença em plantas. E como que ela age nas plantas? Ela entra através dos estômatos. Tá? Agora, por que, que os estômatos é um lugar fácil para bactérias entrarem? É porque os estômatos apresentam no meio dele um orifício, uma fenda, que a gente chama de ostíolo, que é por onde acontecem as trocas gasosas. Então, essa abertura dá acesso à parte interna da planta. Tá? E aí, essa parte interna é o que a gente chama de mesófilo. E como eu poderia elaborar essa resposta para ela fazer sentido? Os estômatos
apresentam uma fenda barra orifício, opa, correção, orifício, chamado ostíolo. Aliás, aqui, ó, um detalhe importante. Vale a pena, nas palavras-chave da sua resposta, você grifar, talvez escrever com uma letra diferente, para que seja fácil do corretor achar as palavras-chave. Ele vai ler com mais atenção com a prova, quando ela está assim, tá? Era necessário lembrar que existem os ostíolos? Não, mas é importante falar que tem uma fenda chamada ostíolo por onde ocorre os fenômenos de troca gasosa e transpiração. E este, ou melhor, e esse, né? Porque eu estou me referindo a alguma coisa que já foi, aqui é legal de falar, e quando a gente usa a palavra este, o T, ele se refere a algo que ainda não foi citado no texto. Aqui eu estou me referindo a algo que já foi citado, então é esse. E esse dá acesso ao mesófilo foliar, ou seja, dá acesso a esse interior da folha. Beleza. Notem que a minha resposta tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Putz, está super razoável e está feita a resposta. Partiu letra B. Beleza? Bom, vamos lá. Letra B. Qual a consequência da ação das bactérias da Pseudomonas syringae sobre a produção primária bruta das plantas contaminadas durante uma estiagem prolongada? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma estiagem prolongada. Estiagem prolongada é quando não chove, né, por muito tempo, né? E então a gente já sabe que a gente está lidando com uma planta com escassez de água, tá? Beleza. Agora vamos ver o que as pseudomonas fazem na planta. Então tá lá, ó. Quando chegam as plantas, as bactérias logo procuram por onde entrar e causar lesões nas folhas. Os estômatos são as principais vias de acesso para a entrada e, quando as plantas detectam o inimigo, rapidamente se protegem, alterando o formato dos estômatos, impedindo assim a entrada das bactérias. No entanto, as pseudomonas syringae liberam a coronatina, uma substância que bloqueia essa defesa e permite a infecção do tecido interno da folha. Tá, então vamos lá. Ele está falando assim, ó, a folha, quando percebe a presença disso, fecha o estômago, mas aí a bactéria vai lá e abre esse estômago, né? Ele força a abertura de volta para poder invadir. Agora a pergunta é: como que isso pode fazer mal para a produtividade primária da planta? Bom, pensa comigo. Se o estômago vai ficar aberto indeterminadamente e a planta está passando durante o processo de estiagem, é bem provável que essa transpiração da planta seja intensa a ponto dela perder totalmente a água. E isso vai prejudicar a fotossíntese, né? Porque o que vai acontecer? A planta está em estiagem, ela fecharia os seus estômatos para evitar as perdas de água, ela continuaria fazendo a fotossíntese. Mas como ela está aberta, ela vai transpirar, 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 transpirar até secar. E aí, o que acontece? Com as perdas de água, ela para de fazer fotossíntese. Então, quais vão ser as respostas mais adequadas aqui? Bom, vamos lá, vamos contextualizar, né? Vamos contextualizar. Bom, contexto. Durante, vamos lá, durante a estiagem, a planta fecharia seus estômatos
para impedir a transpiração excessiva. A bactéria, aqui ó, ponto, porque eu estou trocando de ideia, né? Letra maiúscula. A bactéria impede o processo fazendo. Estou com dificuldade de escrever sem. Fazendo a planta perder água, perder água e parar sua fotossíntese. Só que aqui eu fiz toda a explicação e faltou um item. Qual a consequência da ação para a produtividade primária? Fotossíntese é produtividade primária. Então, se ela para a sua fotossíntese, então a gente tem que completar aqui. E reduz a produtividade primária. Aqui é importante dizer que eu estou abreviando coisas e tal. Não recomendo o uso de abreviaturas em hipótese nenhuma nas provas dissertativas, tá? Porque as abreviaturas são simbologias que não são universais. Então, não é toda abreviatura que você faz no teu caderno, numa anotação sua, faz sentido para um leitor, né? Faz sentido para um corretor. E eles são instruídos para não levar em conta abreviaturas possíveis, tá? E notem aqui, eu de novo fiz uma resposta que coube ali em 3, 4 linhas, não precisa mais do que isso. Feita a resposta, completinha, assunto encerrado. Vamos para uma próxima questão agora. Esta próxima questão é da prova que aconteceu no ano passado, no final de 2021, para ingressar na faculdade em 2022. Aqui trouxe uma coisa que é muito comum nesta prova, não só na prova de química, de biologia, mas a de química também. Como assim? Como é uma faculdade de medicina, nós estamos falando da FAMEMA, que é uma faculdade de medicina e enfermagem, nós esperamos que as questões tenham algum tipo de contexto voltado para a saúde. Então, volta e meia, a gente vai abordar questões a respeito de saúde, né? E é o caso aqui. Neste caso aqui, ele traz para a gente um gráfico, e esse gráfico ele aponta o que acontece com o tratamento de saúde de uma pessoa, na verdade, não é nem de um paciente, é um paciente que ele está sendo atacado por bactérias, tá? E você entra com o uso de antibióticos. Como a gente sabe, medicamentos da categoria de antibióticos, eles matam bactérias. Só que em um determinado momento você tem que subir a dose do antibiótico, que é o que a gente vai notar aqui, ó. No quinto dia, a linha tracejada em vermelho, ela indica a quantidade de antibiótico. Olha como eu tive que aumentar a dose de antibiótico. Para quê? Para ele tentar combater a presença das bactérias. E a presença das bactérias, ela está sendo listada aqui na linha azul. O que ele está avisando para a gente? Ó, até o dia 5, o que eu estava vendo? Com a dose de antibiótico aqui embaixo, a população de bactérias vinha caindo. Porém, lá no quarto dia, ela parou de cair e ela voltou a aumentar. Então, qual foi a consequência? O médico, quando observou que as bactérias voltavam a aumentar, ele dobrou o ataque com mais antibiótico. E aí a bactéria vai voltar a cair. Bom, qual é a lógica aqui? Bom, é exatamente sobre isso que fala a questão. Aqui tem um adicional. A partir do ano passado, as provas da faculdade, ela começou a fazer um serviço positivo para esses estudantes. Qual foi esse serviço? O serviço foi o seguinte: ele começou a prova a vir grifada, as palavras-chave, os itens mais relevantes e a pergunta principal do enunciado. Então, notem aqui na parte de baixo que nós temos a prova
com a parte das questões aqui, no caso, eles pararam de usar a letra A e a letra B, né? Eles começaram a usar a questão número 1 e questão número 2. E essa numeração vem agora com instruções sobre qual é a parte mais importante, ó. Ele vem lá com texto de contexto e aqui no final está grifado, ó. Em função do modo de ação, é essa a pergunta que você deve olhar, tá? Então foi um redirecionamento. Bom, por outro lado, a gente tem que ficar atento a um item. Se as questões começarem a ser grifadas, eles também agora começam a elaborar questões mais complexas. Então, isso vai exigir de você uma reescrita da pergunta. Tipo, reescreva a pergunta de forma a ela parecer mais simples para sua leitura. Vamos lá. Primeira questão: como que a prova trouxe? Tá lá. Explique, segundo a teoria sintética da evolução. Sim, teoria sintética da evolução é o neodarwinismo, tá? A teoria de Darwin melhorada com itens de genética. As mudanças observadas por volta do quinto dia de tratamento, o que levou à necessidade do aumento da quantidade de antibiótico ministrado ao paciente. Como que eu escrevo isso de forma mais interessante, mais simples? Porque eu aumentei a dose do antibiótico no quinto dia. Simples desse jeito, tá? Vamos lá. Por que que eu aumentei? Bom, segundo a teoria do darwinismo, darwinismo se refere-se à seleção natural, ou seja, os seres se adaptam à natureza para sobreviver. Quando eu falo da teoria sintética, é porque eu juntei essa teoria da seleção natural com a genética. E aí eu posso traduzir da seguinte forma: olha, os seres vivos ali, no caso as bactérias, se adaptaram. E se adaptaram porque foram morrendo as bactérias que eram mais frágeis e sensíveis, e foram sobrevivendo as bactérias que eram mais resistentes aos antibióticos. E isso fez, então, com que o remédio parasse de funcionar. E esse é o motivo pelo qual a doença voltou a atacar a partir ali do quarto dia. Então vamos lá, ó. Explique segundo o que levou. Então vamos lá, tarará, vamos por aqui, ó, uma frasinha e seria elaborada da seguinte forma. Segundo, aí tá lá, teoria sintética da evolução, deveria escrever por extenso, tá, galera? É que eu quero economizar espaço aqui. As bactérias nos primeiros dias, de novo, estou abreviando, não façam isso. Se foram selecionadas pelo efeito do antibiótico. Ponto. As bactérias sobreviventes se adaptaram melhor pois geneticamente tem no plural, né? Porque são várias bactérias, tem itens que garantem a resistência. E aqui, meus amores, que item que garante a sobrevivência? Geralmente a gente fala aqui, ó, que é um plasmídio, né? É um trechinho de DNA extra que confere uma característica adicional. Grifa plasmídio, grifa seleção. Se quiser pôr aqui entre parênteses seleção natural, coloque, grife a palavra sobreviventes, que são as palavras-chave aqui, tá? Bom, vamos agora à letra B.
A letra B traz a seguinte questão: a indústria farmacêutica tem especial interesse na busca de antibióticos capazes de inibir a síntese da parede bacteriana, já que estas drogas apresentam menor efeito colaterais em humanos. Em função do modo de ação desse tipo de antibiótico, como pode ser explicado o menor efeito colateral? Bom, de novo, uma questão super refuscada. Como que eu reescrevo ela de forma simples? Está lá, ó. Por que o antibiótico ataca as bactérias e não ataca os humanos? Ou melhor, por que ela ataca de forma eficiente as bactérias e sobre os humanos efeitos colaterais são menores? Bom, a resposta é mega simples. Seres humanos, em suas células, não têm paredes celulares, né? Ou seja, a bactéria vai ter ferida uma parte que só ela tem. E seres humanos não têm. Por isso, o efeito colateral é menor. Então, vamos a essa resposta. Vou achar aqui um cantinho aqui para poder escrever ela com tranquilidade. Tem dois, tá? Vamos lá. As bactérias apresentam parede, parede celular feita de, bota o nome da substância, se lembrar, peptidoglicano, que é alvo da medicação. Tal substância não é sintetizada. Sintetizada é fabricada, né? É uma expressão que a gente usa mais por células humanas. Ponto. Notem que a questão da Famema, ela não exige da gente uma super elaboração de conceitos técnicos, ela não exige da gente tópicos profundamente dificultantes sobre o assunto. A prova da Famema, ela usa poucos argumentos complexos. Isso significa que você também não precisa usar argumentos profundamente complexos na resposta. Quanto mais simples você for, quanto mais objetivo você for, quanto mais elaborado no sentido de que a sua resposta é clara e coesa, melhor. Note que, de novo, eu não usei mais do que 2 ou 3 linhas para responder a questão. E isso é o ideal. Não pense que fazer resposta grande, alguém vai ficar com dó e falar: nossa, que dózinho daquela pessoa, escreveu bastante, né? Nossa, mas quanta abobrinha. Não, ele não vai te passar por isso, tá? Então, respostas curtas vão fazer mais sentido, tá? E lembrando, grifem, escrevam com letra maior as palavras-chave. Isso faz muita diferença na resolução das questões da FAMEMA. Vamos para mais uma. Sim, mais umazinha aqui para a gente dar aquela adiantadinha no nosso rolê. Uma das minhas questões favoritas aqui, nós temos uma questão clássica de uma de parasito e uma de fisiologia. Não, de fisiologia não, desculpa, de zoologia. E, de novo, minha recomendação é a mesma que as anteriores. Vai primeiro para as perguntas. Notem que desde o ano passado começaram a grifar as partes importantes. Então, ele traz aqui, ó. O parasita causador da esquistossomose pertence a que filo do reino Animalia? Então ele pergunta que filo é. Então você vai responder assim, ó. Vamos lá. Primeira parte da pergunta. Ele pertence ao filo dos. Bom, o verme causador de esquistossomose é o Esquistossoma manzoni, e ele é um verme achatado, então ele é um verme da família, do grupo, né, dos plateumintos. Então aqui, ó, recomendação, você pode fazer uso da expressão em português mesmo, então filo dos plateumintos, ou usar a terminologia em latim, né, que seria aí o filo
helmintes, que é o termo que a gente usa em latim para se referir ao grupo. Beleza, primeira parte da pergunta respondida. Vamos lá. Como deve ser classificado esse filo em relação ao número de folhetos embrionários e em relação à presença ou ausência de celoma? De novo, uma parte simples. A pergunta é: quantos folhetos embrionários ele tem? Bom, no reino animal, nós temos animais com 2 ou 3 folhetos embrionários. O que seria folheto embrionário? Quando ocorre a fecundação e a formação desse bebezinho, né, antes de virar o adulto, o corpo desse embrião ele se divide em camadas, né, que pode ser duas, que é quando ele só tem uma dentro e uma fora, a ectoderme fora, endoderme dentro. Quem é os animais que só têm 2 folhetos embrionários? São os 2 primeiros filos da cadeia, né, da rede, que é os poríferos e os quinidários. Os plateumintos em diante, eles têm 3. Eles vão ter a ectoderme por fora, a endoderme por dentro e a mesoderme no meio, que vai ser responsável, inclusive, pela criação dos órgãos internos. Então, ele vai ter 3 tecidos embrionários. E todo animal que tem 3 tecidos embrionários, a gente diz que ele é triblástico. Se tiver só 2, diblásticos. E aí a gente coloca aqui, como são classificados em relação aos folhetos? Vamos lá. Pam. Eles são animais triblásticos. E aí é legal colocar, né? Que isso significa o quê? Entre parênteses. Apresentam 3 folhetos embrionários. Notem que ele não pede o nome dos folhetos. Claro que você poderia colocar lá mesoderme, ectoderme, endoderme, poderia, mas é um excesso. Isso é encheção de linguiça, tá? Agora a segunda parte, em relação à presença ou ausência de celoma. O celoma é uma cavidade oca que possibilita os órgãos, né, do interior do corpo desse animal ficarem soltos entre si. O celoma acaba tendo um papel também de proteção contra choques mecânicos desses órgãos, né? É o que, por exemplo, na gente, nós humanos, garante que os nossos órgãos fiquem soltos dentro da nossa caixa abdominal. E quando a gente sofre, por exemplo, um acidente de carro, os nossos órgãos são esmagados uns sobre os outros, né? E o que que acontece com esse animal? Apesar dele ser triblástico, ele é um animal que não tem celoma. Então aqui, ó, você pode continuar até na mesma frase. Em vez de pôr ponto final aqui, bota uma letra E, são acelomados. E aí você pode explicar aqui entre parênteses, ó. Não tem celoma. Ponto. Na natureza, a gente classifica os animais entre acelomados, pseudocelomados e celomados. Celomado é quem tem, acelomado é quem não tem, e tem o pseudocelomado, que a gente só tem um grupo biológico, que são os vermes nemátodas, que é o caso, por exemplo, da lombriga, que é o caso, por exemplo, do amarelão. Eles vão apresentar essa cavidade, só que essa cavidade ela é colocada numa posição diferente dos animais celomados de verdade. Então é um falso celoma. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá? Aliás, recomendo você, se você ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo, meu Deus, você está matando um panda bebê em algum lugar do mundo. Um professor está morrendo de fome nesse momento, pedindo a sua ajuda, que você curta, comente, compartilhe esse vídeo. Afinal de contas, eu não estou só ensinando você a resolver uma prova, eu estou te dando aquela dica de ouro para você se dar bem no vestibular. Então, por favor, ajuda o titio aqui. Isso, obrigado. Bom, vamos agora para a questão número 2 aqui dela, né? Ele pede para a gente descrever o ciclo de vida do verme, tá? Minha recomendação, quando você tem que fazer uma descrição desse jeito, monte um rascunho. No caso de um verme, verme geralmente você vai ter a reprodução desse bicho indo em algumas etapas de vida dele. Por exemplo, ele tem uma fase que é larval, uma fase adulta, e essa fase larval passa por alguns lugares e tal. Vamos fazer a descrição em etapas. Então, primeiramente, vamos fazer aqui um rascunhozinho bonitinho. Bom, o verme bota ovo. Esse ovo vai sair pelas nossas fezes. Aí ele vai eclodir e vai dar origem a uma larva. Essa larva chama-se miracídio. Esse miracídio vai amadurecer e vai virar uma outra larva, que é a cercária.
E a cercária, então, é capaz de invadir o corpo humano, onde ela, dentro da gente, vira um indivíduo adulto. E ao virar o adulto, passa a ser capaz de botar ovos. Fechamos um ciclo aqui. Aqui é importante dizer que qual dessas etapas eu vou ter no corpo humano? Eu vou ter os ovos, que vão estar presentes nas fezes do humano, e o verme adulto. Então, isso aqui está dentro do ser humano. Os miracídios e as cercárias, elas estão na água da lagoa, tá? Nas chamadas lagoa de coceira, porque o que acontece? Esse verme, ele entra quando você mergulha nessas águas e ele vai chegar através da sua pele. Só que, num determinado momento aqui, essa larva que a gente chama de miracídio, ela precisa passar um tempo dentro de um caramujo, que é o Bionfalaria glabata, né? Que vai possibilitar esse miracídio, que é inofensivo para o ser humano, atacar e virar a cercária. E ao virar a cercária, ele pode entrar dentro da gente. Beleza. E agora, como que eu vou descrever isso? Bom, eu vou falar só, mas aí vocês entendam e interpretem a resposta, porque acabou o meu espaço aqui. Bom, vamos lá. O ser humano elimina os seus ovos através das fezes. Essas fezes, ao entrar em contato com lagoas, têm a possibilidade de eclodir, dando origem na água a uma fase larval chamada de miracídio. Ponto. Esse miracídio é inofensivo ao ser humano, mas é capaz de invadir e viver dentro do corpo de um caramujo. Caramujo, que aqui no texto até ele dá o nome, ó, Bionfalaria glabata. Bota até lá entre parênteses no seu texto. Ponto. Dentro do caramujo, essa fase larval passa por um amadurecimento e se transforma numa segunda fase larval, chamada de cercária. Ponto. Essa cercária sai do caramujo, ganha novamente a lagoa, e quando um ser humano nadando nessas águas entra em contato com a cercária que vai atravessar a pele humana. Ponto. Note que eu estou falando várias frasezinhas curtinhas, tá, galera? Isso é uma outra dica com relação a questões dissertativas. Evitem respostas longas. Respostas longas possibilitam você cometer erros gramaticais, principalmente de concordância verbal, concordância nominal. Estão sempre frases curtinhas, que têm ideias curtas, que começam e terminam, tá? Tá, então vamos lá. A gente parou falando que a cercária atravessa a pele e entra para dentro do corpo humano. Dentro do corpo humano, esse verme ganha circulação sanguínea, se transformando na fase adulta, que volta a pôr ovos, fechando assim o ciclo. Ponto. Note que eu descrevi o ciclo de vida do verme, do momento em que ele é ovo, nasce, tal, reproduz e tal, até o momento que ele volta para o ovo. Ou seja, eu fechei o ciclo. Tá? E aqui a parte interessante: boa parte dessas informações sobre o ciclo está descrito no texto de suporte que a gente vê aqui, ó. O texto de suporte dá essas dicas a respeito de como é a transmissão, de como que é a gravidade da doença, ele dá o nome do verme, dá o nome do caramujo e tudo mais. Beleza? Bom, meus queridos, era isso. Eu resolvi aqui, das 4 questões de biologia do ano passado, eu respondi 2 delas, tá? Lembrando que eu acabei resolvendo também uma questão do ano anterior também. Mas aqui eu queria que vocês tivessem o enfoque seguinte: quais são os temas que mais caem? Como que se resolve esse tipo de questão? Como se elabora uma resposta completa? E quais são os erros que você não pode cometer? Se você está aqui até agora, é porque provavelmente você gostou desse vídeo. Então vamos lá, curte, comente, compartilha. Passa esse vídeo adiante, apresenta isso para os seus colegas. E se você quiser me ajudar, por favor, curte aí esse vídeo e comenta esse vídeo. Porque quando você comenta esse vídeo fica acessível para mais gente e me dá mais ideias para fazer novos vídeos. E sem falar aqui, se você está aqui e curtiu, bom, vai conhecer os outros vídeos. Tem playlists maravilhosas para vestibular e sobre outros assuntos gostosos dentro da biologia, tá? Bom, eu sou CG, eu sou biólogo, eu sou botânico e eu espero realmente que eu possa ter te ajudado. Se você gostou, me encontre nas redes sociais. Acha aí em algum lugar, deve estar escrito aí o meu Instagram, deve estar aí minhas outras redes sociais e você me encontra e por lá você tem como conversar comigo, inclusive tirar qualquer dúvida. Se você tem alguma dúvida, também
pode fazer alguma pergunta aqui nos comentários, que com certeza eu vou ler e vou te responder. Um beijão, foi um prazer, galera, e até a próxima. Valeu, tchau!